E muito curioso que muitas pessoas escreveram aqui, falando assim, vocês falam rachadinha, rachadinha, mas é preciso dizer quais são os crimes envolvidos na rachadinha, né? São vários crimes envolvidos, rachadinha é igual a crimes. Eu queria que o senhor deixasse claro aqui pra gente quais são esses crimes e se o senhor acredita que o presidente Jair Bolsonaro vai realmente ser investigado ou se vai ficar mais uma vez na impunidade. Então, Fabíola, essa é uma pergunta muito interessante, né? No fim do dia, a qualificação, a tipificação desse crime, ou seja, qual é o crime cometido, vai caber ao judiciário, porque é uma prática conhecida, mas é uma prática que ainda, ela, infelizmente, né, padece de não ter sido tão reconhecida no campo do judiciário. Mas quais são os crimes aqui? A rachadinha, basicamente, é aquela situação em que eu nomeio um assessor, que pode ser um assessor fantasma ou não, isso seria um outro crime. Eu nomeio um assessor e falo, olha, você vai ganhar R$ 5.000. Desses 5.000, eu, como o mandatário, né, como a pessoa que tem um mandato que foi eleito, eu fico com 80%, ou no caso dessas denúncias, 90%. Então, você recebe 5.000 e me devolve R$ 4.500. E eu vou lucrando com isso, eu vou ganhando com isso, porque eu tenho 10, 20, 30 assessores, é o limite de cada casa, ao limite que cada casa dá para o deputado. O que é isso? Existem vários crimes potencialmente relacionados a essa prática. Um primeiro crime é a própria organização criminosa. A gente pode estar diante aqui de uma organização de várias pessoas para a prática de um crime. Se eu estou falando de um gabinete que tem uma estrutura que é o mandatário, é também alguém que cobra aquele dinheiro, é também alguém que vê se está tudo certo, isso pode configurar uma organização criminosa. Mas no campo do crime propriamente dito, tem vários crimes possíveis aqui. Tem se falado muito no peculato, que é a apropriação de dinheiro público ou privado em razão do cargo em proveito próprio. Isso é um crime possível. Existem outros crimes que podem estar sendo praticados aqui. Um deles é a corrupção passiva, que significa receber para si uma vantagem indevida, e, de certa forma, esse ato pode ser considerado uma corrupção passiva, quer dizer, o funcionário, quer dizer, o agente político, ele nomeia alguém e exige para essa nomeação receber algo, isso é corrupção do ponto de vista do Código Penal, pode ser corrupção do ponto de vista do Código Penal, ou a própria concussão, que é um outro crime menos falado, que é quando você exige para si algum tipo de vantagem indevida. Então, a gente está falando aqui potencialmente de 4 diferentes tipos penais, 4 crimes diferentes, desde a organização criminosa para praticar esse crime, até a concussão, ou o peculato, ou a corrupção passiva. Quer dizer, qual é o crime exato que vai ser em que vai ser encaixado esse ato, vai depender das próprias investigações, vai depender dos elementos que a PGR ou os órgãos de investigação descubram nesses atos e, no fim do dia, o próprio entendimento do Poder Judiciário. Agora, essas investigações vão avançar? Qual é a possibilidade de elas avançarem? Juridicamente, o presidente pode estar sujeito a um inquérito policial, a um inquérito criminal, para apurar os fatos que eventualmente ele tenha praticado. Mas, como a gente está falando aqui de atos praticados antes de o presidente Jair Bolsonaro assumir o mandato como presidente, não vai poder acontecer durante o seu mandato a denúncia. Quer dizer, o presidente ele goza do que a gente chama de uma imunidade, ele não pode responder por crimes e atos estranhos ao seu mandato, sejam anteriores ou estranhos ao mandato. De modo que, como esses crimes teriam sido praticados em 2007, 8, 9, 10, nos anos que forem mais antes de 2019, a investigação vai ter que ser suspensa no momento em que se reúnam todos os elementos necessários para se entender se houve ou não a prática do crime. Então, é como se o presidente ele fosse ser investigado, mas na hora de a PGR dizer, olha, aconteceu ou não esse crime, a PGR não pode fazer isso. Ela vai ter que segurar isso até o momento em que o presidente deixe de ser presidente. Então, a possibilidade de investigação existe. Existe um outro problema aqui, que é a possibilidade real da investigação, ou o quanto que os órgãos de investigação vão estar dedicados a investigar o presidente da República. E por que existe essa dúvida? Essa dúvida não é tanto jurídica quanto institucional. É porque o que a gente viu desde 2019, com o presidente Jair Bolsonaro se tornando presidente no Brasil, foi uma série de aparelhamentos dos órgãos de investigação, inclusive do presidente da República.
A gente está falando aqui tanto da Polícia Federal quanto da própria Procuradoria-Geral da República, né? A gente está falando aqui de um PGR que foi nomeado fora da lista tríplice, que tem mostrado um alinhamento muito forte com o governo Bolsonaro, foi chamado pela ministra Rosa Weber de observador, né, de espectador da República, de modo que existe uma dúvida sobre o quanto que a PGR vai estar disposta a promover os atos de investigação contra o presidente. Poder investigar? Pode. Apresentar denúncia? Não pode. Se vai investigar efetivamente, é uma questão que envolve esse alinhamento político institucional entre o órgão de investigação e o órgão ou a pessoa que é investigada, entre a PGR e o presidente da República. Duas perguntinhas, professor Wallace. Em algum momento do nosso país, algum parlamentar, algum político já foi punido por causa de rachadinha? Não sei se você tem essa informação e esse conhecimento. E se em algum momento na história do nosso país, algum presidente da República foi investigado também por alguma situação como essa ou outras, né? Então, eu não tenho a informação sobre outros casos de rachadinha que tenham sido efetivamente punidos. Existem casos que foram investigados, inclusive no Rio de Janeiro, houve vereadoras e deputada, na verdade uma deputada estadual na Alerj que se descobriu que ela tinha essa prática. Era uma deputada estadual, inclusive do PSOL, que, salvo engano, foi até afastada do partido, porque se descobriu que ela potencialmente fazia isso, eu não me lembro o nome da deputada, mas se descobriu que ela potencialmente fazia essa prática de rachadinha. Então, não é algo totalmente estranho à nossa realidade. Agora, quanto à investigação de um presidente da República, houve um caso recente, não por rachadinha, mas por um aparente crime de corrupção, que foi o caso do presidente Michel Temer. Em 2018, 2017, 2018, houve investigações com relação ao o suposto recebimento de propinas no valor de 10 milhões de reais entre um grupo de parlamentares do PMDB, entre eles o presidente Michel Temer, e essas investigações se referiam a um ato ou a um fato, a um crime que, se foi praticado antes de o ex-presidente Michel Temer assumir a presidência. Então, o que aconteceu foi exatamente isso de que a gente falou ainda há pouco. A PGR, ela foi chamada a investigar, o ministro Edson Fachin mandou que a PGR investigasse, a PGR investigou, reuniu os elementos necessários a dizer se houve ou não a prática de crime do ex-presidente Michel Temer, mas na hora de apresentar a denúncia, o ministro Edson Fachin suspendeu essa apresentação, porque o presidente da República não pode ser responsabilizado por atos anteriores à diplomação. Então, investigou-se, parou-se ali, suspendeu-se, e no momento que o ex-presidente Michel Temer deixou de ser presidente, se retomou essa investigação e se retomou a apresentação de denúncias. Então a gente tem esse histórico recente, isso é 2018, portanto, 3 anos atrás. Não é como se nós estivéssemos falando de um outro Supremo, de um outro entendimento. É possível que o entendimento aqui venha a ser o mesmo no caso do presidente Bolsonaro.